De noite a todos que acompanham o programa da TV Câmara. Eu sou o vereador professor Daniel, presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, e hoje o nosso convidado aqui na TV Câmara é o Éder Roça, que é uma liderança lá do bairro Três Pinheiros, alguém muito ativo no dia a dia, na vida da comunidade. Foi meu colega na escola, né, Éder? Então a gente se conhece já há muito tempo. E nós nos aproximamos, né? O Éder é muito presente nas discussões relevantes da cidade e tem contribuído nas audiências públicas, no nosso fórum, né, Éder? E é sobre isso que a gente quer falar, a importância da participação da comunidade nas decisões, né? A gente quer falar sobre o protagonismo do cidadão nas questões importantes da cidade. Então, passar a palavra para ti, Éder, para falar um pouco sobre o que tu entende, por que é importante a comunidade se posicionar, conhecer, né? E o que tu achou do fórum que nós fizemos, o Fórum Gramado, ontem, hoje e amanhã. Quero que tu fale dessa questão da participação da comunidade no dia a dia das coisas da cidade. Daniel, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que essa aproximação do Legislativo, a comunidade cada vez mais tem que entender que vocês foram eleitos por nós para nos representar, mas até então nós temos as dificuldades, as questões, tem que ter esse diálogo para que a gente consiga, dentro de todas as ideias, né, Daniel, chegar numa comum para poder apresentar e buscar a melhoria que precisa. E, Daniel, eu acho que é bem importante começar pelo fórum, que a ideia que me deu assim foi uma surpresa bem positiva, porque não menosprezando, até porque não tem como menosprezar os palestrantes nossos aqui, né? Porque o seu Flávio ali veio com autoridade, mesmo falar autoridade que já vem desde o pai dele, seu Orlando, né? De quem conhece a região. Lembrando também do seu, do Dr. Max, o Bruno também, né? Que vieram assim... A nossa procuradora Cristiane, né? Os locais. Né? Que vieram colocando a posição, hoje que eles exercem, o doutor, por exemplo, que vem com essa responsabilidade da promotoria com ele. Várias vezes a gente já teve acesso com ele, né, Daniel? Não diretamente, mas que a gente já pôde acompanhar, que ele tem esse olhar de carinho pela comunidade, mesmo não sendo natural daqui, mas hoje já é, né? E com se colocando na posição dele como promotor, eu acho fundamental aquilo ali, Daniel. Eu acho que vem questões que por até problemas, o ônus da urbanização, né, Daniel? Do crescimento rápido, né? Que a gente sabe que existe, diariamente, principalmente vocês também vêm com essa discussão. Tu ouve essas reclamações da comunidade, mas tu ouve também de quem de fora, o olhar de alguém de fora que conhece a cidade e que expõe e dá aquele alerta de novo, né? Não, é verdade, essas questões nós precisamos ver. E é alguém que levanta, nos acendendo essa preocupação, né, Daniel? Eu achei fundamental por ali e a importância de que cada vez mais o pessoal venha entender e buscar aqui a Câmara de Vereador, né, Daniel, para entender que muita informação vem, muito foi falado naquele dia de conhecimento é poder, né, Daniel? Exatamente. Eu venho para absorver conhecimento, saber, até a orientação das demandas, tu vai saber como chegar, pedir até onde é viável, até onde não é. Quem pode, quem não pode, essa é uma questão, né? O que pode fazer um vereador, o que pode fazer um prefeito? E sobre o fórum, ele foi composto por palestrantes locais, pessoas de notório saber, como o Dr. Max, o Bruno, a nossa procuradora, que foi secretária do Meio Ambiente, o pai do vereador Lick, né, seu Flávio Ketz, e também por pessoas de fora, né? Tinha gente lá da Itália palestrando, gente de São Paulo, de forma híbrida, falando sobre plano diretor, sobre legislação ambiental, sobre o estatuto da cidade. E a gente olhou o Gramado ontem, hoje, mas também fez um olhar para amanhã, para as discussões que nós vamos ter, inclusive, que a gente pode falar um pouco sobre uma delas, que é o plano diretor, que são discussões do futuro. Mas, assim, olhando para essa perspectiva de futuro e atual, o que tu entende, assim, qual que é um dos maiores desafios de Gramado hoje? O que tu entende como cidadão, nós como cidade, quais são os nossos desafios para o futuro?
Tu sabe, Daniel, que essa foi uma questão que tu também colocou aquele dia no fórum. E como eu falei, assim, ó, o olhar de alguém de fora nos liga de novo. E tu colocou o questionamento, inclusive, para o arquiteto, eu não me recordo o nome dele agora, na visão dele, qual é que era o maior problema de Gramado para lidar com esse ônus também da urbanização. Ele como turista, né? Isso, exato. E, Daniel, é essa questão, assim, ó, hoje se divide muita comunidade, tem um cidadão que reclama do trânsito, tem aquele que fica feliz, porque começou a dar condicionamento, cidade cheia. Daniel, é o saber trabalhar com esse... Hoje a economia quase que total, mais de 80% baseada no turismo, mesmo que assim, a parte da comunidade tenha esse pensamento nostálgico, eu quero uma Gramado de antigamente, mas hoje a gente é complicado de trabalhar. Nós, como tu disse, a gente se conhece desde época de escola. A nossa geração pegou o finalzinho ainda daquela questão que era mais os móveis, malharia, né? Tinha alguma coisa de indústria. Exato, forte, né? E hoje já não tem mais. Então, eu acho que o desafio é aprender a trabalhar com isso. E esse crescimento, esse desenvolvimento econômico turístico de Gramado, levar junto com essa estrutura paralela que tem que ter. Que não vai conseguir, que está tendo essa dificuldade toda, questão saneamento, questão de moradia para esse pessoal todo. E isso vai gerando loteamento irregular, essa questão toda, porque o pessoal, difícil, né, adquirir um lote. Hoje é um lote, Gramado tem um metro quadrado muito valorizado. Então, eu acho que um dos principais problemas é esse, Daniel. A gente, mobilidade, saneamento, que são frutos do crescimento, né? Mobilidade, saneamento e habitação popular. Eu acho que o crescimento tão veloz dos últimos 20 anos não se acompanhou o saneamento, a mobilidade urbana, né, a habitação popular. Então, nesse sentido, eu também considero, assim, tu tocou nesses 3 pontos que eu acho que são os pontos que são os nossos maiores desafios hoje, né? Saneamento, moradia popular e mobilidade urbana. Que é conseguir associar esse crescimento econômico baseado no turismo com o alicerce todo paralelo que tem que ter, né, Daniel? Exatamente. De conseguir garantir uma qualidade de vida, atender o turista como é que se atender, porque senão ele não retorna, mas atender esse morador daqui também, conseguindo garantir a estrutura que ele precisa, né, Daniel? Isso aí. Por isso que é importante os fóruns, né? Esse fórum que foi promovido pela Câmara, ele foi pedagógico, foi simbólico, né? Ele foi muito bom. Claro, nós temos limitações de público também, enfim, mas é importante que a gente participe desses debates, a gente se apropria, né? Eu me senti muito bem, porque eu me apropriei de conhecimento, né? De procuradores, promotores, pessoas que trabalharam dentro de órgãos ambientais importantes, pessoas de notório saber, né? Falando sobre assuntos que são da cidade, que é mobilidade urbana, que é plano diretor, que é planejamento estratégico. E nós precisamos pensar a cidade de uma forma mais complexa. E te dou um exemplo, né? Tu é morador dos Três Pinheiros, lembra quando se falava na perimetral, ligando a Curva da Farinha, né? O bairro Casa Grande até os Três Pinheiros? Muitos diziam que era uma loucura, que era uma obra desnecessária, e ela se mostrou, embora teve problemas, né? Enfim, na obra lá, inclusive, isso gera questões, inclusive, com os moradores, porque muda a vida dos moradores, mas ela é uma obra hoje fundamental. Aquela perimetral que foi feita há 15 anos atrás, ela hoje se mostra importante, porque naquela época teve uma visão estratégica de fazer, de criar, e nós precisamos ampliar. Nós precisamos ampliar essa perimetral, essa organização da cidade. Mas, Éder, deixa eu te... Falando em Três Pinheiros, tá? Nós estamos agora num processo de mudança, uma mudança muito, muito profunda na vida dos gramadenses, dos gaúchos, mas em especial nós em Gramado, que vai ter uma concessão que vai conceder para os próximos 30 anos as rodovias ERS 115 e a 235, que vão, né, a Três Coroas, a Nova Petrópolis, a Gramado Canela também, né? E aí, os Três Pinheiros recebeu uma obra, né, da EGR, há 2 anos atrás, que é uma reivindicação antiga, mas tu acha que, né, tu como morador dos Três Pinheiros, e nós vamos ter, já vou antecipar aqui, dia 10
de agosto, Câmara de Vereadores, a última audiência pública para falar sobre o tema. Nós estamos direto com o contato com o Busato, com o secretário. Tivemos, na semana, reunião com engenheiros do governo do estado que nos falaram sobre obras, então a gente está divulgando material sobre isso, né? E nós vamos ter uma última audiência pública, onde o Éder vai estar com a gente, né, Éder, no dia 10, representando aquela comunidade. Mas, Éder, hoje não há previsão de nenhuma obra para aquele trecho dos Três Pinheiros. Tu entende que a obra que está ali é necessária ou tu entende que nós precisamos avançar ainda a respeito da travessia, da rodovia, questão de segurança? Muito foi feito pós-obra, né? Porque mesmo por questões que a gente já tinha exposto, já tinha colocado tudo na época ali, lembra que se terminou a obra, muitos problemas aconteceram e foi uma questão de ajuste. Hoje se melhorou muito, se vê um pouco menos, talvez associado à questão pandemia, diminui ritmo, mas a gente ainda tem algumas preocupações ali. Então, como tu diz, a 115 que abrange ali desde o início do perímetro urbano, que vem até antes do pórtico, até se pensando acima do bairro Jardim, né, Daniel? Ali nos Três Pinheiros, a gente tem, a comunidade é uma luta de muitos anos, a questão da passarela, se tem uma discussão viabilidade, não viabilidade, então a gente, depois de muito tempo, vem trazendo as nossas justificativas sobre o porquê de não da passarela. Hoje se diminuiu, conseguiu fazer aquela linha importante de conflito, né? Ali, que divide em duas pistas, só de travessia, né, Daniel? A gente já teve o pronunciamento na questão do dia lá que foi apresentada da concessão. A prefeitura também se colocou como a questão passarela não seria a mais viável segundo a prefeitura. Isso é indiferente para nós. Tem uma questão estética, alguns são contra a passarela porque entendem que agride a questão visual, mas nós precisamos dar segurança para os moradores. A questão se expôs a parte da prefeitura o túnel, e para nós é indiferente. Nós buscamos, além de outras medidas, mas uma travessia segura, né? A questão estética. Mas só um parênteses, né? Mas as melhorias foram fruto da luta de vocês, da comunidade, né? Porque foi feita a obra, mas ela não tinha ficado, tinha ficado mais perigoso para atravessar a rodovia. E aí foi importante a mobilização de vocês, da comunidade. É muito importante tu falar isso, Daniel, porque é o seguinte, foi colocado, a gente constatou e apresentou, tu foi um cara que foi lá algumas vezes com a gente, que se tinha um déficit muito grande na questão segurança pedestre. Então, reivindicações foram colocadas e a comunidade isso que eu espero também de várias questões que a Câmara questiona e pede e cobra, da comunidade mostrar que está junto. Exato. E ali a comunidade, até onde ela pôde e sentiu que ela tinha que se manifestar, foi o que aconteceu. Houveram as manifestações, ou via rede social, presencial. Então, dali em diante, a gente sentiu que começou a vir as respostas, por isso que a gente confia, Daniel. Confia que essas mudanças aqui, umas menores, um redutor de velocidade, que a empresa que a princípio vem para ter a concessão, se mostrou positiva em relação aos redutores de velocidade. É importante, nós precisamos reduzir a velocidade, perímetro urbano. Eu tenho dito isso, nós precisamos reduzir a velocidade em todo o perímetro urbano das rodovias. As pessoas têm que entender que estão dentro de uma cidade, né? Atravessando um bairro, atravessando o bairro Várzea Grande, atravessando o bairro Três Pinheiros, né? A gente tem a questão ambiental também, Daniel, que é importante e sempre se trabalha em paralelo. Eu sei que diante, talvez, da segurança do pedestre, se pensa, mas tão perigoso é pedestre e se pensa no animal, mas os dois andam associados, Daniel. Qualquer medida que tiver para a prevenção do animal, ele automaticamente vai reduzir velocidade, e essa redução de velocidade vai favorecer também alguém que vai atravessar. A gente não pode deixar de pensar nisso também, porque os corredores ecológicos hoje já estão mais do que necessários dentro do município, em várias regiões, né? Então, são outros pedidos que a gente tem, e a gente tem confiança que sim, Daniel. Que nessa esperança agora, a gente vê a concessão da 115 como esperança. Exatamente. Porque, lembrando, né, a concessão, ela trabalha com a duplicação do 2º ao 5º ano. Nós vamos fazer a duplicação da 115. A de Nova Petrópolis, o prazo seria maior.
né? E tem obras, Éder, já adianto, tem duas obras que também tem sido pouco falado, nós vamos trazer isso mais na audiência pública, eu vou estar divulgando. Tem duas obras duas de 30 milhões, vão somar 60 milhões, que são viadutos que vão mudar o traçado da RS-115 para baixo do zoológico. 2 quilômetros para baixo, no quilômetro 33 e no quilômetro 31,8, terão obras de arte especiais, que são, na verdade, viadutos que vão mudar o traçado da 115, que também é uma novidade para essa concessão. Isso pode estar associado também com a questão da duplicação também, né? Mas não há previsão, né, comunidade, de nenhuma passarela no município de Gramado. Nós temos previsão, nós tratamos isso com a engenheira, né, e precisamos, como necessário, uma rótula alongada lá na Várzea Grande, né? Ela estava prevista um pouco mais para baixo no zoológico, mas eles estão trazendo ela ali para a Várzea Grande, e nós precisamos de acostamento, precisamos de segurança, duplicar as faixas, né, para também melhorar o nosso modal de rodoviária aqui na nossa região, que ele é muito simples, são pistas simples, perigosas e de difícil circulação. Mas, Éder, então a gente vai estar discutindo mais, aproveitar e convidar dia 10 de agosto, uma terça-feira, a partir das 18 horas, vai ter uma introdução da Câmara com as obras, mas é um espaço da comunidade. Os vereadores também vão poder se manifestar no final, os colegas, mas a ideia é, né, nós estamos também convidando o Leonardo Busato, que é o secretário que teve aí na última audiência, ela é para Gramado, onde nós vamos apresentar o que está proposto no contrato e o que nós queremos ainda mais, né, para nós poder também estar pedindo. E tem muitas obras de acesso, tá? Nós também estamos mapeando elas, tem melhorias de acesso que também precisa ali no Le Jardin, tem lugares aqui na 115, ali perto do teu bairro, que a gente precisa também melhorar. Ver se a questão jardim está contemplada, se está contente, o que nós podemos fazer também para melhorar. Mas, para finalizar, para nós se encaminhar para o final, né, e aí vem também a importância, agora daqui a alguns minutos, né, agora sexta-feira, agora está quase no horário de começar a audiência pública que o município vai fazer sobre o plano diretor. O plano diretor vem sendo discutido, né, desde lá da agenda estratégica, do plano de mobilidade, e agora ele está no executivo, daqui a pouco vai ter uma audiência pública e vai vir para a Câmara, né? E aí a Câmara também vai fazer um processo de discussão por bairros, por regiões, para também trazer com mais força agora a participação dos cidadãos e para fazer com que eles compreendam também, né? O Éder tem que saber lá nos Três Pinheiros, quem mora no Mato Queimado, na Várzea, o que vai acontecer, que mudanças vão acontecer na sua região. E como é que tu enxerga o plano diretor, te interessa? Tu acha que é importante para o dia a dia do morador ou o morador ele não precisa saber do plano diretor, não interessa, não faz parte do seu dia a dia? Eu acho que essas exposições que a Câmara oferece para que a gente venha colocar, porque cada comunidade tem o seu problema específico, tem o seu acesso diferente, tem a sua condição diferente, travessia, escola, e por isso que eu acho que cada vez mais as comunidades que sejam diferente do município, elas têm que vir buscar esse conhecimento, Daniel. O que está acontecendo? É muito mais fácil se resolver um problema quando tu sabe ele desde a base, antes de começar. Depois que uma obra começou, é muito mais complicado de se fazer. Então, Daniel, eu acho fundamental que pelo menos um representante de cada comunidade venha buscar, venha saber do que está acontecendo e expor, né, Daniel? Não é um negócio fechado, como tu diz assim, ó, pontos ainda não se tem obra referente a Três Pinheiros, ou passarela, ou acesso várzea. Bom, mas não está um projeto fechado. Não fechou, né? Na questão da concessão, está aberto para ouvir a comunidade. Se nós não nos manifestar, não nos organizarmos, comunidade legislativo, vai estar o que está proposto lá, né? Exato, Três Pinheiros tem que vir colocar, a Avenida Central tem que vir colocar, eu sei que é uma demanda deles ali das questões passarela, então tem que trazer os teus problemas e adequar dentro disso, sim, e depois também aproveitar, né, Daniel, de que a fiscalização é fundamental, até a Câmara ver se tudo está acontecendo, a comunidade ver, a comunidade
pega o problema lá, traz para vocês, que é uma força que se junta, né, Daniel? Então, eu acho fundamental que cada comunidade, pelo menos a comunidade tivesse um representante, para vir trazer, ver o que está acontecendo, e quando se falar da sua comunidade, se está dentro do que os seus vizinhos e os que tu está representando pensam junto, né, Daniel? Mas que é importante as associações. O Três Pinheiros hoje tem uma associação. Os Três Pinheiros não tem associação de bairro. Mas fica esse desafio, né? Eu vejo que onde tem associação, às vezes consegue organizar mais e mobilizar. Também é um instrumento importante. Claro. E nós temos que criar essa cultura, né, Éder? Nós não temos uma cultura de participação democrática. Né? Então, eu vejo até pelos conselhos, temos muitos conselhos municipais, alguns atuam mais fortemente, outros menos, mas o que se percebe é que muitas vezes eles são só para ter. E o que deveria ser o contrário, um Conselho Municipal de Cultura, de Educação, estou dando exemplo de dois que acontecem, que funcionam, eles deliberam, eles decidem. Tem muitos projetos, por exemplo, sobre o plano diretor, né, questões ligadas ao plano diretor, tem um conselho do plano diretor, ele é deliberativo. Então, o executivo, muitas vezes, para mandar um projeto para cá, ele precisa passar pelo Conselho Municipal, que muitas vezes ele é formado por membros de associações de bairro, né, por representantes dos sindicatos, das entidades. Por isso que é importante a gente fortalecer. E o plano diretor, a gente já te convida, tá? A partir do momento que ele vai passar por audiência pública, vai ser a primeira escuta, houve outros momentos de escuta, mas vai ser a escuta que o executivo vai fazer sobre o que ele construiu agora, né? Depois desse processo, esse projeto vai ser protocolado na casa, nós vamos discutir ele, abrir, e tu, pelo teu envolvimento com a tua comunidade, nós queremos que tu esteja conosco aqui, compreendendo ele, assim como nós também vamos precisar compreender, mas para poder discutir, poder tomar decisão, porque nós acreditamos na democracia participativa, né, que as pessoas façam parte desse processo de debate do que é importante para a cidade. Então, nesse sentido, eu aproveito para te agradecer a presença. Nós temos aqui na casa, não só eu, mas todos os vereadores, já na legislação passada. Eu lembro quando se falava lá da questão, se lembrava muito do Éder, né? E tu te tornou uma referência lá dos Três Pinheiros pelo teu envolvimento, por tua postura, né? E tu é nosso convidado hoje por isso, também para nós fazer uma homenagem a essa tua postura enquanto morador que abraça as demandas, não fica lá só no Facebook, né? Porque hoje é fácil para o Facebook reclamar e às vezes a gente acaba fazendo isso, né? Desabafando, mas é muito mais produtivo se relacionar com o legislativo, né? Como tu fez, se relacionar com os secretários, com o prefeito, fazer cobranças sempre de forma civilizada e respeitosa. Tanto que é o segundo programa que tu vem na Câmara, né? Para te ver como verdade. Não importa o partido, a denominação, não é uma questão política partidária, é uma questão de envolvimento com a comunidade que faz com que as pessoas olhem para ti e lá nos Três Pinheiros se sentem representadas por ti, né? E que nós, enquanto vereadores, quando lembramos muitas vezes Três Pinheiros, lembrando de ti, porque tu sempre levantou a bandeira dos Três Pinheiros da tua comunidade e pode contar com a gente também para poder estar continuando trabalhando junto. Deixar um espaço aí para tu fazer as tuas considerações. Daniel, te agradeço, né, pelo momento, pela possibilidade da gente vir colocar um pouco das demandas e da visão que a gente tem sobre esse trabalho. Daniel, depois, como tu diz, assim, a questão das redes sociais, Facebook, eu fui uma pessoa que muito questionei, reclamei e tu até acredita que aquilo vai te trazer um resultado, mas na verdade ele é uma forma de tu... Desabafo. Né? Mas, cara, quando tu entende, assim, Daniel, ó, que comunidade legislativa e executiva eles têm que trabalhar junto, Daniel. Não é um cabo de guerra que cada um puxa para um lado. E, Daniel, a tua expectativa vai se aumentando e vai abrindo quando tu vê que funciona, Daniel. Quando tu vê que a gente vem e traz para vocês e dentro nem tudo que a comunidade traz, tu precisa filtrar um pouco das ideias e ver até onde é uma necessidade, até onde é uma simples ideia que a pessoa tem. E, Daniel, depois que tu começa a ajustar, tu vê que as coisas vão trazendo resultado. Hoje o bairro e as comunidades... A escola está bem, né? A praça foi revitalizada. Toda a estrutura e o pessoal vai, como tu diz, assim, ó, no momento de reivindicar, no momento do mutirão, o pessoal vai entendendo que vai funcionando, né, Daniel? Então, por isso que eu, usando o meu exemplo, assim, ó, tu consegue evoluir.
quando tu entende que tu tem que partir de uma questão inerte de uma rede social discutindo que não vai trazer um resultado positivo, muito pelo contrário, às vezes vai criar um problema muito maior, levar para ação, né, Daniel? Questão, se for num documento, num protocolo, num pedido, tem questões que nós, comunidade, às vezes conseguimos fazer mais rápido que vocês como legislativo. Exatamente. Não é? Sim. A gente consegue, vocês, uma parte... a 20, 30 faz lá, fala cidadão, opa, é aqui... Conseguiu mais rápido. Então, no momento que a pessoa, que a comunidade entender que o morador que é a força motriz, é isso aí, as coisas começam a acontecer, né, Daniel? E o serviço público é para ele, né? O vereador não está aqui para ele está para a comunidade. Isso também é importante, que se tenha essa percepção. A Câmara existe para a comunidade, para servir, assim como a Prefeitura, não para se servir. Exato. Né? Nós vamos ser servidores, servir. E eu tenho esse lema enquanto servidor público também, de servir. Nós vamos servir, ter essa visão. E é isso aí, Éder. Então, a Câmara, é o que o Éder falou, a Câmara de Vereadores está aberta para a comunidade, tanto o gabinete do professor Daniel, como dos colegas vereadores. Nós estamos com o gabinete móvel, Éder. Vamos chegar lá nos Três Pinheiros, que era uma iniciativa do meu mandato. A pandemia freou, mas nós fizemos o primeiro na Piratini. E vamos tentar esse ano chegar lá nos Três Pinheiros também, para estar ouvindo vocês, porque tu tem a chave do segredo do sucesso, né? Que é comunidade, prefeitura, Câmara de Vereadores, entidades, essas forças vivas da cidade, elas têm que trabalhar juntas. Exato. Juntas por Gramado. Obrigado, Paulinho, que fez o programa com a gente aí. Até a próxima. Obrigado. Isso aí.